Não conheço. Você consegue aprender vocabulário fazendo listening? Consegue. Mas seu listening tem que estar, assim, muito afiado. Muito afiado. E o seu speaking também, porque você vai precisar perguntar de novo o que era aquilo que você não entendeu direito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com IELTS. Enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas perguntas sobre o teste do IELTS. Ontem nós já tivemos o nosso Café com IELTS, né, dessa semana. Hoje nós temos de novo. E aí, como que funciona só para você que está chegando aqui agora, saber como que vai ser, né? Todo dia essa semana eu tô abrindo a caixinha de pergunta lá nos meus stories. E aí você vai lá e joga a sua pergunta e no outro dia de manhã, na hora que eu for fazer essa live aqui do Café com IELTS, eu respondo as suas perguntas sobre o teste do IELTS, tá? Caso surja alguma pergunta que você tenha, alguma dúvida que você tenha durante a live aqui, pode mandar aqui pra mim, que eu vou alternando entre as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha e as perguntas que vocês vão mandando aqui agora, tá? Então sinta-se à vontade para poder mandar sua pergunta aqui pra mim durante a live, que eu terei o maior prazer de responder você. Já tomou o seu café? Já tá com o seu café aí? Manda aí pra mim se você já tá tomando café junto comigo aqui. Bom, eu vou começar puxando as perguntas da caixinha, beleza? Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui que tem. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma pergunta, tem nada a ver com o teste do IELTS, mas é uma pergunta bacana que eu recebo muito, né? Olha lá, ó. Em qual lugar do Canadá você mora? Quem já me conhece aqui há mais um tempo já tá cansado de saber que eu de vez em quando eu coloco aí. Eu moro na capital do Canadá, que é a cidade de Ottawa, tá? Ottawa, se você tiver um sotaque britânico, Ottawa, se você tiver um sotaque americano, tá? Essa é a cidade onde eu moro aqui no Canadá. Deixa eu ver ali. Angeliana Gomes, já tomei café. Dani Brito, meu café foi às 7 horas da manhã. Bom, aqui é 7h40 agora, né? Que nós estamos sem horário de verão, então eu tô 2 horas antes de vocês. Muito bem, Flávio ali, ó. Fala, professor, bom dia. Tem uma pergunta. Como treinar meu speaking e o meu writing? Boa. Vou começar com a sua, então, antes de puxar uma pergunta lá da caixinha. É o seguinte, o speaking e o writing, eles são provavelmente as duas skills mais tensas para todo mundo, tá? Você que está assistindo a live aqui, me fala aí se você tem dificuldade com speaking e com writing. Fala aí se ela é tensa para você ou não, você que está assistindo. Por que que isso acontece, Flávio? Quando a gente olha para o idioma como um todo, né, o inglês, a gente tem 4 habilidades: o listening, o reading, o writing e o speaking, né? Que é a sua habilidade de entender o que você está ouvindo, a sua habilidade de entender o que você está lendo, a sua habilidade de produzir conteúdo falando e a sua habilidade de produzir conteúdo escrevendo, né? Olha lá, a Manu já falando que tem dificuldade com as duas. E aí o que acontece? Quando a gente olha para o listening e o reading, elas são atividades receptivas. Você só tem que receber o conteúdo. Você só fica ali e fica escutando, ou então você só fica ali recebendo o que você está lendo. Quando a gente vai para o writing, para o speaking, aí a coisa fica mais tensa. Por quê? Quando a gente vai para o writing e para o speaking, você tem que criar o conteúdo. Então você tem que tirar de dentro aquilo que você já tem. Aí a grande pergunta é, se você não pratica listening e reading, se você não faz o trabalho de base, né, a sua exposição guiada, você não fica exposto ao idioma para ter informação dentro de você, como que você vai colocar para fora a informação que você não tem? Faz sentido para vocês aqui? Como que você vai produzir conteúdo se você não tem conteúdo? Como que você vai falar inglês se você não entende inglês? Entende? Então, isso é muito importante, que a maioria das pessoas negligencia isso. Então, você está falando aí, como trabalhar o writing speaking. Antes de você dedicar ao writing speaking especificamente, você tem que cuidar da sua base. Fazer listening e reading. Muito, muito. Isso não pode parar. Isso é constância, tá? Tem que ter constância. Reading e listening são a sua base. Aí, quando você já está fazendo a exposição guiada com listening, com reading, de forma constante, aí você vai começar a trabalhar o writing e speaking. E eu vou te dizer aqui a melhor maneira de você começar a trabalhar essas duas, tá? Nada de tentar já ficar saindo, se você está começando agora, né? Nada de já tentar ficar saindo para poder fazer o simulado da prova ou ficar praticando as questões da prova, o texto da prova. Não. Você vai começar primeiro a trabalhar essas habilidades com o que eu chamo de writing livre e speaking livre, tá? Olha só, writing livre e o speaking livre. Por quê? Como que você quer, por exemplo, escrever uma redação perfeita se você nem está acostumado a escrever?
Provavelmente, se você, como a maioria das pessoas, a última vez que você escreveu uma redação foi há muito tempo. Então, você tem que se acostumar a escrever primeiro e depois você vai entrando na estrutura do teste. Então você vai praticar o writing livre e o speaking livre, que são duas técnicas que eu ensino para você poder praticar isso, tá? O writing livre já tem uma aula dele, se você olhar lá no canal do YouTube ou aqui no Instagram, só que aqui você vai ter que voltar bastante, né? Já tem uma aula em que eu ensino o writing livre. O speaking livre eu vou ensinar amanhã para vocês, tá? Ontem eu fiz uma live de como seguir a rotina que você criou pro IELTS. Quem assistiu essa live? Você já viu? Se você não viu ainda, essa live tá aqui no feed do perfil do Instagram, tá? Vai lá e veja, que eu te falei como seguir a rotina que você criou. Agora, amanhã, que hoje vai ter outra live de simulados de speaking, né? Hoje eu vou fazer um simulado de speaking e amanhã eu vou fazer uma live para poder ensinar a técnica do speaking livre para vocês, tá? E outra coisa, ainda que você não esteja praticando a sua habilidade de responder o speaking igualzinho na hora da prova, não significa que você não possa, tá? Por exemplo, hoje, que é quarta-feira, é o dia que eu faço a live de simulados com vocês. Simulados do speaking, tá? Toda quarta-feira eu faço simulado de speaking com vocês. Eu faço aqui o papel de examinador para vocês. Então, essa é uma excelente maneira de você ver e aprender com a prática dos outros e de você também praticar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Angeliana. Eu tive dificuldade na prova porque eles passam o áudio e você não pode virar a prova para ler as perguntas. Só depois que o áudio termina que você pode virar a prova. Aí tinha que lembrar tudo que foi dito. Outro problema que achei foi a redação no mínimo 260 palavras. Speaking tinha aqui... Tarará, tarará. Ó, Juliana, seguinte, a questão do áudio, a parte que você não pode ver é a parte introdutória, que ele fala lá o início. Nós vamos fazer o teste do IELTS, se vai funcionar assim, assim, assim. Essa ainda não tá valendo mesmo, não. Na hora que o teste começa, você já tem acesso às questões. O que você não consegue fazer é voltar no áudio ou pausar o áudio, porque o áudio toca uma vez só e pronto, acabou. Né? Agora, talvez você tenha e isso aqui, eu sempre falo pro pessoal, quando você vai fazer a versão no computador e a versão no papel. Na versão do computador, tá lá na tela, né? As questões e o áudio tá rolando. Aí você acha que a tela vai virar sozinha. Não vai. Você tem que ir lá embaixo e clicar para ir passando página por página. Então, são detalhes que a gente tem que ficar atento na hora da preparação. E a questão da redação ali que você está falando, o mínimo não é 260 palavras, tá? Toma cuidado com isso aí. Na Task 1, que é a tarefa 1, o mínimo é 150. E na Task 2, que é a tarefa 2, o mínimo é 250, tá? Não é 260 não. Talvez você digitou errado ali, né? Mas é 150 e 250. E isso realmente é um desafio para a maioria das pessoas, beleza? O speaking falando que tem que ser criativo, falando um monte de coisa a respeito do que os perguntaram. Não é só ser criativo, tá, Angeliana? Essa é que é a grande questão. Tem técnica para você responder. Todo tipo de pergunta que eles te fizerem no teste do speaking tem técnica. Não é só chegar lá e ser criativo e falar de qualquer coisa. Isso aí pode ser até um problema para você, pode ser até perigoso. Porque você começa a querer ficar tendo ideias sobre tudo. Você que está aqui assistindo. Me fala aí se você já pensou alguma vez que você tinha que ter ideias sobre tudo para ir para a prova. Você não tem. Você não tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que saber tudo de inglês para poder passar no teste do IELTS. Você só tem que saber as coisas certas. E quando eu digo coisas certas, no teste do speaking, por exemplo, você tem uma estrutura de resposta para cada tipo de resposta. Técnicas que você vai aplicar em cada tipo de resposta. Sem essas técnicas, aí você vai ficar dependendo da sua criatividade mesmo. Ai, caiu o tema aqui de transporte público. Meu Deus, o que eu vou falar de transporte público? Eu nem dirijo. Então, aí você tem que ficar dependendo. Agora, se você tem técnica, qualquer tipo de questão que aparecer para você, você vai falar, caiu essa questão aqui, beleza. Na questão da parte 1, você tem que fazer isso e isso. Beleza. Parte 2, eu tenho que fazer isso e isso. Parte 3, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Você já sabe o que fazer, entende? Então, toma cuidado com isso aí, tá? Deixa eu ver aqui, o Glaucio ali fala, melhor professor do Canadá. Pô, obrigado, cara, bom dia pra você aí. Vou puxar outra pergunta lá da caixinha de vocês. Ó, olha essa aqui, ó. O que deve ser dito e o que não deve. Essa pergunta aqui está bem alinhada com o que eu acabei de falar, né? Na hora do teste do IELTS, duas coisas para vocês. Na hora do teste do speaking. Primeira coisa, não existe isso de resposta certa e errada, tá?
Você não tem que dar uma resposta em algum sentido ou em outro sentido necessariamente. Às vezes, seu examinador te faz uma pergunta e você fica tendente a concordar com o seu examinador. Você já sentiu assim? Escreve aí pra mim se você já passou por isso ou se você já pensou por isso. O examinador faz uma pergunta, e aí a pergunta é assim, você concorda que tarará, tarará, tarará? Aí você vai lá e se sente tendente ou forçado a concordar com o seu examinador. Para com isso. Para com isso. Isso não é estratégia de prova, não. Ah, eu vou concordar porque aí é mais fácil falar nesse sentido. Para. Você não tem que necessariamente concordar com o seu examinador ou concordar com a pergunta. O que você precisa é saber explicar a sua resposta, tá? Então, primeira coisa, não existe isso de eu tenho que responder dessa forma ou eu tenho que responder daquela forma. O seu examinador, ele está pouco se lixando para a qualidade da sua resposta. E quando eu digo qualidade da sua resposta, eu estou querendo dizer, o seu examinador, ele não vai olhar para a sua resposta e falar assim, ah, isso aí que ela falou, eu não concordo não, isso aí está errado. Ele não vai pensar isso. Seu examinador não está analisando a qualidade do seu argumento. Seu examinador está analisando apenas o nível de inglês que você está usando para falar aquele argumento. Faz sentido para você isso aqui? Então, essa é a primeira coisa. Agora, em termos de técnica, o que dizer e o que não dizer, aí você tem que aprofundar em cada parte do teste, porque cada parte do teste tem um tipo de pergunta diferente. Hoje, na live de simulados que eu vou fazer de noite, vocês vão ter a oportunidade de ver isso. As perguntas da parte 1 são de um jeito, as perguntas da parte 2 são de outro jeito, e as perguntas da parte 3 são de outro jeito. Se você responder a todas elas da mesma forma, vai dar ruim, entende? Você precisa de técnicas específicas para cada parte da prova, beleza? Deixa eu ver aqui... Giovana. Se eu não concordar com a tal pergunta, eu posso começar com not really? Pode, não tem problema, tá? A forma que você vai começar ali não tem problema. O principal é você explicar a sua opinião, usando as técnicas que você tem que usar para atingir os parâmetros do teste. Seu examinador está esperando que você atinja determinados parâmetros. Desde que você atinja eles, não tem problema. Caiu lá uma pergunta, fala assim, você concorda que no passado as pessoas liam mais? Se você não acha, você não precisa concordar. Entende? Aí você pode começar, not really, I believe that, e aí você vai, entende? Não tem problema não, beleza? Deixa eu puxar outra pergunta aqui. Ó, essa aqui, ó. Como eu faço para descobrir qual é o meu nível atual? Seguinte, tem duas formas, basicamente. Primeira forma, você vai ali na internet, digita lá, teste de nivelamento em inglês. Vai aparecer uns 30 mil, tá? Se você for usar desses, eu gosto muito de usar o da Cambridge. Cambridge, tá? Mas qualquer teste de nivelamento que você achar na internet, qualquer teste de nivelamento, é apenas um indicativo. Indicativo. Eu, Simon, gosto muito de reconhecer o nível de uma pessoa pelo tempo que ela dedicou ao idioma. Como assim, Simon? O tempo que ela dedicou. Vamos supor, por exemplo, que você estuda aí 1 hora por dia, tá? 1 hora por dia, todo dia. Se você já faz isso há uns 3 meses, por exemplo, se tem 3 meses que você estuda 1 hora por dia, todo dia, você tem ali mais ou menos umas 90 horas de estudo. Se você faz todo dia, umas 90 horas de estudo. 90 horas de estudo é o que a maioria das pessoas precisa para chegar no nível A1. Então, com base no que você já fez, é muito mais preciso, na minha opinião técnica, determinar o seu nível, com base na quantidade de horas que você já estudou. E aí você vai fazendo a progressão de acordo com os níveis, né? 180 horas, que seria ali uns 6 meses estudando 1 hora por dia, já está no nível A2, quase chegando no intermediário. E aí que vem o pulo do gato. E isso eu estou considerando 1 hora por dia. E se você estuda 1 hora e meia? E se você estuda 2 horas? 3? Entende? Você vai acelerando o seu processo, beleza? Deixa eu ver aqui. Vou puxar mais uma aqui de vocês. Olha isso aqui. Quando teremos a nova turma? A próxima turma vai acontecer agora em janeiro, né? Vai acontecer depois da semana do IELTS. Eu vou abrir inscrições para a próxima turma, tá? A turma de janeiro de 2023. Passar no IELTS esse ano ainda, hein? Bora, vou ver outra pergunta aqui de vocês. E, como eu disse, se vocês forem tendo perguntas, vá mandando aqui na live pra mim, tá? Olha essa aqui, ó. Como lembrar
das palavras na hora do speaking. Pixe, nossa, esse aí é tenso, hein? Quem esquece o que quer falar? Escreve aí pra mim. Você já teve lá, na hora que você vai responder a pergunta, você até tem a resposta ali na sua cabeça, mas a palavra não vem. Você já passou por isso? A palavra não vem na sua boca. Escreve aí pra mim se você já passou por isso. Aqui é o seguinte. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum quando você está no início da sua preparação. Por quê? No início da sua preparação, você não tem volume de treino. O que é volume de treino? Você não treinou muito ainda, tá? Você não tem muita prática. E quando eu falo treino, eu não estou querendo só dizer que você vai lá e repete as questões do teste. Não, isso não é treino, tá? Treino, coloque isso já na sua cabeça. Treino é repetição com intenção. Repetição com intenção. Você vai repetir aquilo com a intenção de praticar as técnicas. Isso é treino, tá? E aí, isso acontece porque você não treinou. Porque quanto mais você treina, mais você vai ficar confortável aplicando as técnicas para aquela parte do teste. E quanto mais confortável você está para aplicar aquelas técnicas, mais fácil vai ser você lembrar vocabulário. Agora, você não vai lembrar vocabulário nenhum na sua vida. Você pode praticar, você pode treinar, você pode fazer o que você quiser. Se você não ficar exposto ao idioma com exposição guiada, você não vai lembrar. Sabe por quê? Eu posso treinar, mas se eu não estou cuidando da minha base, se eu não estou construindo a minha base, eu vou lembrar de quê? Entende? É como se eu falasse assim, lembra pra mim a palavra que você aprendeu ontem? Pô, que palavra? Eu nem fiz nada ontem. Entende? Você não tem o que lembrar. Então, não pode descuidar da base. Você tem que fazer a exposição guiada. Ela é um dos pilares na sua preparação para o teste do IELTS. Quanto mais você faz a exposição guiada, listening, reading, mais você vai fortalecendo o seu vocabulário para você poder lembrar depois. Beleza? Deixa eu ver aqui. Achei uma pergunta aqui na própria live aqui. Nádia, Carol, qual o horário da live de speaking de hoje? Cheguei agora. A live de speaking de hoje, que acontece toda quarta-feira, acontece às 19 horas do horário de Brasília, tá? Já coloquem aí no celular de vocês, 7 horas da noite do horário de Brasília, nós vamos começar a nossa live de speaking, tá? Já coloca aí. Vou puxar outra pergunta aqui. E aproveitando aqui o ensejo, né, para falar para vocês que estão aqui na live, se você não está inscrito ainda na semana do IELTS, que vai acontecer na segunda que vem, faltam 5 dias para poder começar. Daqui a 5 dias, vai dar uma guinada já nesse 2023. Se você não setou ainda a sua meta de passar no IELTS em 2023, seta, porque segunda-feira vai dar uma guinada, que na semana do IELTS você vai aprender lá os primeiros passos de como que você vai fazer isso, para passar no teste do IELTS agora em 2023, nesse ano, tá? Mesmo que seu inglês ainda não seja avançado. Beleza? Então, se você não se inscreveu ainda na Semana do IELTS, ali na minha bio, né, que é o meu perfil aqui no Instagram, tem um link lá, vai lá e se inscreva, é gratuito, beleza? Vamos lá, vou puxar a pergunta de vocês aqui, deixa eu ver. Tiago, acho que é a mesma pergunta que ele mandou aqui, ó. Quanto tempo de acesso ao curso? Tiago, quando eu abro as inscrições do IELTS Masterclass, você vai ter 1 ano de acesso ao curso, tá? 1 ano é tempo mais que suficiente para você poder passar. Mesmo que você estiver no zero, escuta o que eu tô te falando. 1 ano, para quem tá no zero, muda a sua vida. 1 ano, ó, negócio voando aqui. 1 ano muda a sua vida, tá? Se você estiver no zero, em 1 ano você consegue chegar no muito avançado de inglês. Você precisa fazer o que tem que ser feito, mas é plenamente possível. 1 ano muda a sua vida. E eu digo isso porque no ano passado, talvez você não saiba disso, porque talvez você esteja chegando aqui agora. No ano passado, no início do ano passado, em janeiro do ano passado, eu estava com 150 quilos. De janeiro até dezembro, até hoje, né, eu perdi 41 quilos em 1 ano. Eu só fiz o que tinha que ser feito. 1 ano muda a sua vida. Quem vai passar em 2023? Escreve aí pra mim. Fala assim, esse ano eu vou mudar minha vida. Escreve aí pra mim, eu quero saber se você está comprometido em passar no teste do IELTS esse ano. Se você está comprometido em fazer o que precisa ser feito para você poder passar e conseguir o que você quer esse ano. Às vezes o teste do IELTS é aquele ponto que está faltando para você conseguir
imigrar, estudar ou trabalhar fora. Muita gente já até conseguiu uma job offer, né, que é a oferta de emprego, e precisa fazer o IELTS para conseguir o visto. Muita gente precisa do IELTS para começar o processo de imigração, que foi o meu caso, né, lá atrás, por exemplo. Eu precisava do IELTS para poder imigrar aqui para o Canadá, né? Então, esse ano pode ser o seu ano. Pode ser o seu ano. Só depende de você fazer o que precisa ser feito. Beleza? Ó, o Lucas ali, esse ano vou mudar minha vida. Aprovação vem. Boa. O Silvino, esse ano vou mudar minha vida. Boa. Giovana, esse ano vou passar no IELTS. Boa. Boa. Lucas, já compromissado com 3 horas de estudo por dia. 3 horas é bom, viu? Não é ruim, não, tá? 3 horas por dia é muito mais do que a grande maioria faz. É bom, tá? A gente tem que estabelecer aquela rotina dentro dessas 3 horas para você aprender todas as técnicas, ficar exposto. 3 horas é muito bom, tá? Olha lá, estou entre o A1 e o A2 e o B1. Preciso de nota 5 para imigração. Thiago, cara, 1 ano, bicho, dá pra você fazer. Ó, escuta o que eu tô te falando. Eu não sei, se você já precisa disso pra imigração, eu não sei nem qual é o seu processo de imigração, né? Mas não sei quando você vai precisar fazer um IELTS. Nesse nível que você tá me falando aí, e precisa dessa nota aí, cara, você consegue antes do ano terminar. Certeza absoluta que você consegue antes do ano terminar. Se você fizer o que tem que ser feito. Tem inúmeros casos de alunos que fizeram. Tem aluno que passou em 15 dias. Ela precisava do visto. Eu vou até soltar a entrevista dela, acho que essa semana. Ela precisava do visto para ir para o Reino Unido. Ela casou, e o marido dela é de lá, e ela precisava do visto para ir para o Reino Unido. E ela precisava de uma nota próxima dessa sua aí, tá? O outro, ele era um... Eu não sei qual é a sua profissão, tá? Mas esse já tá publicado a entrevista dele. Depois você volta aqui no meu feed, no Instagram, que você vai ver lá, ou então lá no canal do YouTube tem também. Ele era um soldador. Ele é, né? O soldador, o Arlon. Ele passou em menos de 1 mês. Ele mora na Holanda, na Europa. Ele é um soldador lá, conseguiu uma oferta de emprego aqui no Canadá. E aí, em menos de 1 mês, ele foi lá e passou no IELTS. Beleza, deixa eu continuar com as perguntas de vocês aqui. Angeliana, o áudio foi feito no auditório e só depois que terminou o áudio passado numa tela que podia virar a prova. Cadeiras separadas e se caísse uma borracha ou lápis acabasse, você tinha que levantar a mão e pedir outro. Angeliana, eu vi ali que você falou que foi em 2016 que você fez essa prova. Se tiver sido o IELTS mesmo, eu não tenho conhecimento disso que você falou, de tocar o áudio inteiro para depois você lembrar, porque isso não existe. Atualmente isso não existe. O áudio toca enquanto você vai respondendo. É um áudio ali de quase meia hora e você tem que responder 40 questões. Então, é meio improvável que eles toquem o áudio inteiro, porque humanamente seria impossível lembrar. Agora, se tiver sido outro teste ou outro formato, aí beleza. Mas... talvez tenha sido um outro formato dele lá em 2016, né? Porque atualmente isso não acontece, tá? Atualmente, toca o áudio enquanto você vai respondendo as perguntas. Agora, isso que você falou é algo que afeta muito. Quando você faz o teste do IELTS na versão do papel, né? Você fica numa sala com várias outras pessoas ali sentadas do seu lado e o pior, aquela barulhada desgraçada. O povo mexendo no papel, borracha cai, lápis cai, e você tentando se concentrar no áudio lá na frente. Isso é foda. Porque isso aí pode te desestabilizar. Isso aí pode te fazer perder uma questão. Porque você tá lá atrás, por exemplo. Você não teve a sorte de sentar lá na frente, do lado da caixa de som. Você tá lá atrás. Aí lá na frente tá cheio do povo lá mexendo em papel, deixa coisa cair, arrasta a cadeira. Isso aí te atrapalha, tá? Por isso que eu falo que a versão do IELTS, na versão do computador, ela tem, assim, inúmeras vantagens sobre a versão do papel. Porque, para começar, você, na hora de fazer o teste do listening, você tá na sala com outras pessoas, mas cada um tem o seu computador. E você tem um headset que você coloca para ouvir. Então, você meio que já abafa o som externo e a sua concentração aumenta ali muito mais. Beleza? Vamos lá. Vou puxar outra pergunta aqui de vocês. Essa aqui, ó. O que você indica para melhorar o vocabulário? Simon, eu não conheço nada mais efetivo e poderoso para poder melhorar o seu vocabulário do que a leitura. Não conheço. Você consegue aprender vocabulário fazendo listening? Consegue. Mas seu listening tem que estar, assim, muito afiado.
muito afiado. E o seu speaking também, porque você vai precisar perguntar de novo o que era aquilo que você não entendeu direito. Mas isso vai demorar muito mais tempo. Na minha opinião técnica, não existe nada mais rápido e mais eficiente para você melhorar o seu vocabulário, para você criar e fortalecer o seu vocabulário do que a leitura. Não existe. Não existe, tá? Ah, Simon, mas eu não gosto de ler. Beleza, continue não gostando de ler e não desenvolva o seu vocabulário. Quando a gente vira adulto e tem que fazer um teste desse, você faz o que tem que ser feito e não só o que você gosta. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Se essa atividade é a atividade que vai ser mais eficiente para você passar no seu teste em menos tempo, é ela que você tem que fazer. Não quer fazer? Beleza. Então continue na vida que você está, da forma que você está, sem passar no IELTS. Agora, se você quer algo efetivo, que funcione para construir o seu vocabulário, é a leitura. Não existe nada mais efetivo, tá? Não existe. Porque quando você está lendo, você está literalmente, você está vendo o que e como as pessoas escrevem. Vocês estão vendo ali como as frases são criadas, como as frases são montadas. Então, além de só aprender vocabulário, você ainda está aprendendo o quê? Gramática. Sem precisar ficar estudando o livro de gramática. Porque quando você vê como as pessoas constroem as frases, como as pessoas escrevem, você está aprendendo gramática. Então, a leitura, ela é foda, ela é fodida para isso. É muito boa. Eu não sei se você sabe, mas no ano da minha preparação, lá em 2019, eu li 90 livros. 90 livros em inglês. E aí você fala assim, nossa, mas você lia demais. Não, não lia demais. Eu só lia todo dia. Todo dia. Eu fiz o compromisso comigo de falar, esse ano eu vou ler todos os dias, nem que seja uma página. E para te falar a verdade, teve dia que eu li uma página. Mas eu li. Eu fiz o que tinha que ser feito. E é isso que você tem que fazer também. Não estou falando que você tem que ler 90 livros. Estou falando que você tem que fazer o que tem que ser feito. Entende? A leitura, ela é absurda para poder melhorar o seu vocabulário. Tá? Absurda. Aproveita que o ano acabou de começar. Hoje é dia 4 de janeiro. Aproveita que o ano acabou de começar e já começa fazendo alguma coisa. Ah, Simon, mas eu ainda não sei como que eu leio. Tem a aula minha só do reading. Fala o seguinte, vai lá no meu canal do YouTube. Aqui no Instagram tem também, mas ela já tá lá para baixo. Lá no meu canal do YouTube, você entra no meu canal, digita lá assim, o seu reading está errado. A aula chama assim. Lá eu vou te ensinar a praticar o reading para o IELTS. Como que você vai fazer o reading para o IELTS para você poder melhorar o seu vocabulário. Tá? Aproveita que o ano acabou de começar. Eu já estou no meu 3º livro esse ano. Aproveita que o ano acabou de começar e começa também. Você não precisa fazer muito. Você só precisa fazer todo dia. Eu vi uma frase esses dias. Eu não me lembro onde foi que eu vi a frase e nem de quem que é a frase. Mas a frase é assim. Era algo assim, ó. O homem motivado é muito forte. Isso, um homem motivado é muito forte, mas um homem disciplinado é implacável. Isso, essa era a frase. Um homem motivado é forte. E homem, gente, no termo geral, tá? Homem, mulher. Um homem motivado é forte, mas um homem disciplinado é implacável. O que é isso? A disciplina é muito mais importante do que a motivação. Ah, eu não tô motivado para começar a ler. Foda-se, bicho. Faça sem estar motivado. Faça. É a disciplina de ir lá e fazer o que você não quer, como se você quisesse, que vai te dar o resultado. É fazer. Ficar, ah, mas eu tinha que melhorar isso. Ah, mas cara, faça do jeito que dá para você fazer hoje. Com o tempo você vai melhorando. Mas se você não fizer, você nunca vai melhorar. Entende? Faça. Faça. Muito bem, vamos lá. Puxar outra pergunta aqui. Essa aqui, ainda falando de leitura, né? Eu leio bastante site de notícias. É bom? Cara, é o seguinte. Quer dizer, não sei se foi homem ou mulher que mandou ali, né? É o seguinte. Eu sempre falo, não sei se você já me ouviu falar isso aqui. Talvez não, porque você tenha chegado aqui há pouco tempo, ou talvez você já esteja aqui há mais tempo. Quem está aqui há mais tempo já me ouviu falar da teoria da folha de alface. O que é a teoria da folha de alface? Quando você está emagrecendo, ou quando você quer emagrecer, comer alface é bom? É importante comer alface? Sim, né? É bom comer alface
para você poder emagrecer. Mas é o suficiente? Não. Nem de longe é o suficiente. E aí, quando eu vejo práticas que são boas, mas não são suficientes, eu falo que essas práticas são as práticas de alface. É igual a folha de alface. É bom, mas não é suficiente. No caso de site de notícias, é bom porque você está em contato com o inglês, você está ali lendo, eventualmente você vai aprender vocabulário, mas não é o suficiente. Por quê? O site de notícias, por ser notícia, ela é muito curta. Então, ela não tem oportunidade de aprofundar no vocabulário relativo àquela notícia, igual um livro, por exemplo. Entende? Então, não é que é ruim, só não é o suficiente. A notícia, geralmente, ela é curta. A mesma coisa acontece com o artigo, né? Tem gente que gosta de ler artigo. O artigo é bom, mas não é suficiente, porque geralmente ele é curto. E aí, por ser curto, você não vai aprofundar naquela parte do arcabouço linguístico. O que é arcabouço linguístico? É toda a estrutura do idioma sobre aquele tema. Você não vai aprofundar muito ali. Faz sentido para você isso aqui? Então, quando eu falo de leitura, eu estou falando primordialmente de livros. É você ler o livro. Porque aí você vai entrar naquela parte ali da língua que vai passar um bom tempo vendo tudo sobre aquele vocabulário. Beleza? Pessoal, seguinte, eu vou puxar mais uma pergunta da caixinha. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, faça agora, que eu vou puxar uma da caixinha, vou ver se tem alguma pergunta de vocês aqui na live, e aí eu encerro, beleza? Então, vou puxar uma pergunta aqui. Essa aqui. Preciso ter sotaque britânico na prova? Não. Na prova do IELTS, você pode ter o sotaque que você quiser. Você pode ter o sotaque britânico, você pode ter o sotaque americano, sotaque escocês, sotaque do Texas, não importa. Seu examinador não avalia sotaque na hora do teste do IELTS, tá? O que o seu examinador avalia é pronúncia. O que é pronúncia? É você falar corretamente a palavra. E isso é a pronúncia. Você falar corretamente, fazer corretamente o som da palavra. Agora, sotaque não importa. Mas aqui que vem a pegadinha, aqui que vem a sacada. Embora você não precise ter sotaque britânico na hora do teste do IELTS, você precisa entender o sotaque britânico. Você precisa estar acostumado com o sotaque britânico. Por quê? Porque o seu teste do IELTS é britânico. O listening que você vai escutar lá na hora do teste é britânico. 98% das vezes, o listening que você vai escutar lá no teste do IELTS é britânico. Então, se você não estiver acostumado com aquilo ali, como que você vai fazer uma boa prova? Entende? Você não precisa ter o sotaque britânico para falar, mas você precisa ser capaz de, sim, entender o sotaque britânico para você ir mais confortável para a sua prova, tá? Cuidado com isso, beleza? Muito bem, deixa eu ver aqui a pergunta. O Flávio, professor, estou buscando vídeos e áudios no sotaque britânico. Ajuda os ouvidos? Cara, é exatamente isso que eu acabei de falar. Não só ajuda, como é essencial para você. Você precisa disso, tá? Você precisa disso para você chegar na hora do seu teste do IELTS mais confortável, tá? Talvez você queira ter um sotaque britânico. Aí já é outra coisa. Tá? Mas independentemente disso, de querer ou não ter um sotaque britânico, você precisa estar acostumado com o sotaque britânico. Porque o seu teste do IELTS vai ser feito com sotaque britânico. Ah, Simon, eu não gosto muito de sotaque britânico, não vou estudar. Beleza, então não estude e passe aperto na hora do teste do IELTS. Não se exponha ao sotaque britânico e passe aperto na hora do teste do IELTS. Você não vai conseguir mudar isso. O seu teste do IELTS é britânico. Aceite, só aceite. Depois que passar o seu teste do IELTS, aí se você quiser nunca mais ver ou ouvir nada de sotaque britânico, aí o problema é seu. Mas, para o seu teste do IELTS, você precisa disso. Beleza? Pessoal, chegamos aqui ao fim deste café com IELTS aqui. Espero que você tenha curtido. Meu café quase chegou ao fim aqui, já até esfriou. Espero que você tenha aproveitado bastante essa live aqui. Preste atenção que hoje, de noite, eu vou fazer a live de simulados de speaking, tá? Então já coloca no seu celular aí, na hora que você terminar a live aqui, um lembrete para você. 7 horas da noite começa a live de speaking, para você poder ver como que é um simulado de speaking do IELTS. Inclusive, você participar se você quiser, tá?
Não precisa ser meu aluno para participar da live de speaking. Você é muito bem-vindo lá, tá? Eu vou abrir outra caixinha de perguntas lá nos stories para que você coloque as suas dúvidas. Se surgiu dúvida sua ou teve uma dúvida que eu não respondi aqui e não deu tempo, mande essa dúvida sua lá na caixinha que no Café com Artes de amanhã eu responderei. Beleza? Se você gostou dessa live aqui, na hora que ela for ali pro feed, manda ela para quem vai fazer o teste do IELTS também. Não fica com conhecimento só para você não. No teste do IELTS você não está competindo com ninguém não, a não ser você mesmo, tá? Ajuda essa pessoa, manda a live para ela, beleza? Um forte abraço para vocês, nós nos vemos mais tarde. Cheers!